Fala, minha galerinha do meu canal, cheguei aqui para mais um vídeo. Gente, o vídeo de hoje é mais um respondendo inscritos, naquela pegada aí de tipo uma sugestão ao mesmo tempo, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, em seguida deixa a sua dúvida, sugestão de vídeo ou o feedback, se você gostou desse conteúdo, tá? Convido vocês também a se inscrever, tem muita gente que me assiste, mas não está inscrito. Eu já vi aí nos analíticos aí do canal, galera, muita gente que pesquisa ali o que quer, acha e não fica. Pô, galera, fica aí com a gente, nossa, vocês vão gostar, tá? Se tiver algo que vocês não estejam gostando, deixa nos comentários também sua crítica construtiva, também tô pegando, pra poder melhorar, né, galera? Evolução sempre, eu preciso da ajuda de vocês pra isso. Então, bora pro vídeo após a vinheta. Bom, galera, quem deixou a perguntinha aí de hoje foi a... Não é nem dúvida, né? Enfim, não sei o que é. Ela deixou assim, o nome do canal dela é Ju Recomenda. Ela colocou assim: como você decidiu que iria ser body piercing? Faz algum curso? Quais? Ela deixou aí três perguntinhas. Enfim, vamos lá. Gente, quando eu decidi que ia ser body piercing, pra falar a real, não foi uma coisa que tipo assim, caramba, eu sempre sonhei com isso e tal. Não foi bem assim porque, né, eu não sabia, né, o que era isso, que tinha essa profissão e tal. Então foi assim, eu sempre gostei muito de tatuagem, né, quando eu era criança. Um dos meus tios, ele tinha tatuagem, ele tinha uma índia inteira nas costas. E a índia tava assim, peladona, assim, nossa, eu olhava aquilo, não pelo nudes. Não pelo nudes, tá, galera? Mas e sim pela tatu. Falei. Aí eu perguntava o que era aquilo, né? Isso eu era pequena, né? Quando eu me dei conta dessa tatuagem dele, acho que eu tinha o quê? Uns 8 anos. Não me lembro corretamente se era 8, 9 aninhos e tal. Eu olhava aquilo nas costas dele, eu perguntava o que era. Ele tinha vergonha, né? Porque a índia tava pelada, né? Então, eu fazendo pergunta, mas era sobre a tatuagem, né? Óbvio, eu era criança, eu não tinha ainda... Não sabia ainda, né, galera, que eu era lésbica, essas coisas, não tinha isso ainda, não. Não tinha essa certeza. Então, né, nem sabia dessas paradas ainda. Então, ele tinha vergonha, mas eu perguntava o que... Aí ele falava, tatuagem, eu perguntava pra que servia, aí ele, é um estilo, uma coisa que o tio gosta, enfim, ele me explicou, e aí eu fiquei com isso na cabeça. Comecei quando eu já sabia ler, né, com essa idade. Aí eu comecei a ver coisas em bancas de revistas, jornais, essas coisas, falando sobre tatuagem, que meu tio tinha falado que era aquilo, que era uma tatuagem. Aí eu, né, e eu já esperta na época, eu já queria saber o que era tatuagem, aí eu perguntava pro pessoal que vendia revistas, essas coisas, tinha algo de tatuagem. Então eu comecei a ler sobre isso. E aí fui entendendo, né, que era uma arte, enfim, né, tudo aquilo que meu tio também me explicou sobre isso. E aí eu sempre fiquei achando bonito. Aí eu passei a achar bonito todas as tatuagens que eu vi nas pessoas, né? E aí, acho que com 10 a 11 aninhos ali, eu vi a primeira pessoa com piercing, né? E quando eu era bebê, meu pai não deixou furar minhas orelhas. E aí eu perguntava pra minha mãe por que não deixou furar minha orelha e tal. Daí meu pai me explicou que é porque ele não achava certo furar a orelha da gente quando é bebê. E eu achei isso bem legal da parte dele, porque ele falava assim, vai que ela cresce e não quer ter brinco. E o pior que foi isso mesmo, quando eu cresci eu não queria ter brinco, eu não achava bonito o brinco, eu achava feio, né? Então eu fui querer ter brinco quando eu completei os meus, acho que 16 anos. Isso, acho que nessa idade eu quis ter brinco, só que ainda eu não tinha coragem de furar a orelha, eu tinha medo. Então, o que aconteceu? Comecei a ver coisas de piercing, que nessa época do piercing, quando eu fui descobrindo sobre o piercing, já tinha, assim, não me engano, já tinha começado a ter internet, essas coisas, mas era bem daquele jeitão, a gente tinha que ir numa lan house. Então aí eu comecei a aprender a mexer no computador, aí eu ia lá, pesquisava piercing, aí eu comecei a ver sobre o piercing, a história do piercing. Aí o que aconteceu? Através disso eu comecei a admirar, achar bonito, né? Porque eu ia pela história, eu não tinha visto muita gente usando, né? Eu fui pela história do piercing, pela tradição, né? Anos antes de Cristo, como eu já falei. Tem alguns vídeos aqui que eu já
fiz sobre a história do piercing, então se você tiver interesse, ou vai ficar no cardzinho aqui em cima ou no final deste vídeo, lá na tela final vai ter lá. Clica que é interessante. Então eu comecei a achar bonito e tal. E aí cada vez mais foi pintando o interesse de eu ter a orelha furada, galera. Aí o que que eu fiz? As loucuras. Aí eu comecei a me furar sozinha, né? Já falei pra vocês que eu já fiz cagada quando eu era nova, quando eu era criança, adolescente, essas coisas. Então eu comecei a fazer o quê? Minha mãe, ela tinha vários brinquinhos, aí eu lembro que eu peguei a agulha de costura e furei minha própria orelha, um lado, e passei a joia, e eu era novinha, criança, né? Minha mãe me bateu, porque ela falou que não era pra fazer isso sozinha, que se eu quisesse furar uma orelha, eu tinha que falar com ela, falar com meu pai, e eles iam me levar num profissional que na época era farmácia. Eu acho que eu até furei melhor que a farmácia. Mas enfim, aí... eles queriam me levar na farmácia, eu fui na farmácia pra ver como que era, não gostei, fiquei com medo da pistolinha, falei, não, Deus me livre, não deixei. Eu falei, mãe, não quero mais furar a orelha, desisti. Então o que aconteceu? Não furei. Furei um lado, minha mãe tirou, não deixou, ficou com medo de inflamar. E aí, a partir daí, eu comecei a gostar de piercing, sabe? Através dessas experiências loucas que eu tive. Aí, o que aconteceu? Eu vim morar pra São José dos Campos, quando eu fiquei de maior. Aí eu arrumei, óbvio, completei meus 18. Ah, tá, esqueci de um detalhe. Quando eu completei meus 15 anos, eu furei a língua escondida, não sozinha. Eu fui num profissional, sem autorização da mãe e do pai. Furei a língua sozinha. Por quê? Eu sou muito fã da Pitty, quem me conhece sabe, da cantora. E ela tinha um piercing na língua na época. Tive que voltar um pouco pra essa história, pra vocês entenderem melhor. Aí a Pitty tinha um piercing na língua, quando ela cantava assim, mostrava o piercing, eu achava lindo. Eu falava que eu queria ter. Então com 15 anos eu fui escondida. Quando eu ia passar férias com meu pai, né, que meus pais eram separados, então férias eu passava com meu pai e morava com a minha mãe. Aí nessa época eu passei 2 meses com meu pai, era o tempo que o piercing tinha para cicatrizar quase. Só que o que acontece? Quando eu decidi ir no estúdio me furar sozinha, pedi dinheiro pro meu pai, ele me deu, eu falei que era pra comida, uma parada que foi fazer um piercing. Aí, o que acontece? O piercing na língua, pelo menos pra mim, me incomodou pra caramba, então... Por eu ser adolescente, na época eu tinha 15 anos, eu era muito assim, tudo que doía, eu falava pra minha mãe, ai mãe, tô com dor, tipo pra minha mãe cuidar. Minha mãe, qualquer dorzinha que eu sentia, ela ia lá e cuidava, e eu gostava de ser mimada. Às vezes ela me mimava, né? Aí, quando eu furei a língua, eu senti muito incômodo, e salivava muito, e doía muito, eu não conseguia comer. E aí eu tinha um tempo pra ficar na casa do meu pai. Só que aí eu acabei não ficando o tempo todo, aquele período. Por quê? Porque eu queria ter os cuidados da minha mãe, só que eu não podia falar o que eu tinha feito, porque eu ia apanhar muito. E aí eu pedi pro meu pai, falei que eu queria ir embora, que eu não tava me sentindo bem, eu não ia passar as férias todas com ele, eu queria voltar pra casa. E acho que eu fiquei só 2 semanas com meu pai, com esse piercing daquele jeito, sem comer direito, porque eu não conseguia, né? Meu pai também preocupado, achando estranho. Mas eu falei, pai, é que ultimamente eu não tô com muita fome. Como eu era adolescente, eu tinha esses picos. Uma hora eu tá com muita fome, uma hora eu não tenho fome. Aí ele nem se confiou. Voltei pra casa e minha mãe percebeu na hora. Minha mãe, no primeiro dia, ela percebeu, porque eu falava estranho, salivava e ficava toda hora cuspindo. Minha mãe percebeu. No mesmo dia que eu cheguei em casa, ela perguntou o que eu tinha. Aí quando assim que ela sacou na hora, quando ela foi me dar uma coisa que eu gostava muito de comer e eu falei que eu não queria. Pronto, nossa, depois eu posso contar essa história num vídeo só, essa história. Mas se quiser também comenta. Aqui é só os flash, tá? Aí minha mãe viu na hora que eu tava com algo estranho, abriu minha boca, viu o piercing. Nossa, galera, apanhei pra caramba. Nossa, apanhei muito, foi uma surra. E eu mesmo tive que tirar o piercing. Minha mãe não deixou eu ficar com o piercing, não. Fez eu tirar. E eu tirei, né, claro, senão eu ia morrer de apanhar. E aí, a partir disso, eu falava até pra ela, quando eu crescer, eu quero fazer isso. Eu comecei a ter interesse quando eu vi o profissional furando a minha língua, né? Que eu vi o estúdio dele, cheio de artes, cheio de joias. Eu falei, caraca, que da hora, eu quero isso, eu quero trabalhar assim. Aí comecei a perguntar pra esse cara também no dia, né? Como que era pra ser isso e tal. E o cara meio que falou mais ou menos que tinha que fazer curso, sei o quê, tá. Só que aí depois eu esqueci disso. Só que aí quando eu vim morar pra cá, quando eu completei 18 anos, eu arrumei um emprego. E o que acontece, galera? Nesse emprego eu ganhava bem pouquinho. Acho que eu ganhava tipo uns R$300. Ou era 200. É por aí. É que na época o salário era bem baixo.
E eu já começava a pensar em ter uma outra profissão, né, para ter uma outra renda. Aí comecei a assistir vídeo de profissionais fazendo piercing, óbvio, aqueles vídeos que quase não tinha, não era nem YouTube, né, era outros tipos de vídeo que tinha lá, quando a gente pesquisava site e tal. Mas não tinha nada tão explicado, tão demonstrando igual tem hoje no YouTube, né. Por isso que eu falo pra vocês, hoje tem tudo no YouTube, tudo. E... enfim, galera, e foi através disso, sabe? Eu fui pesquisando, depois que eu vi o cara fazendo, aí pronto. Aí chegou o momento que eu comecei a... quando teve Orkut, depois, né, que veio o MSN, essas coisas, eu comecei a conversar com profissionais que faziam, perguntavam muito sobre isso, eles foram me dando dicas e a partir daí eu fui pesquisando e buscando. E sim, tem que fazer curso, tá? E o curso é qual, né? Aí, como eu falei, eu acabei me interessando, fiz os cursos, continuava trabalhando numa empresa e aí fui aprendendo, fui intercalando um emprego com o outro, que é igual eu faço hoje. Os cursos são, você faz o curso básico de piercing primeiro, tá? Você primeiro faz o básico, aí depois desse básico você tem que ter ali de 6 a 7 meses de experiência no estúdio do cara que te ensinou. Aí depois disso você vai fazer o curso avançado, que são aquelas aplicações de perfurações íntimas, perfuração de língua, que são, ou seja, o básico são as perfurações mais fáceis, tá? Que é a orelha, nariz, enfim, umbigo. E o avançado são perfurações mais difíceis, que já envolvem artes íntimas, isso já é bem avançado. Eu aconselho a pessoa a começar a fazer o piercing avançado depois de 1 ano a 2, por aí, né? Tem gente que já faz logo de cara, não tem problema. Mas eu digo pra você pegar uma boa experiência e não fazer cagada, né? Faz o básico por 1 ano, depois espera o outro passar mais 1 ano, e assim vai. Aí depois disso tem os workshops que você vai fazendo. E outra coisa, o curso muito importante que tem que ter também, vinculado com o curso de piercing, é o curso de primeiros socorros, tá? Tem que ter primeiros socorros. Por quê? Porque as pessoas passam mal durante a aplicação, passam mal antes da aplicação, passa mal de diversas formas e você tem que ter o cursinho de primeiro socorro para conseguir socorrer essa pessoa rapidinho ali. É coisa rápida, tá? Mas o curso de primeiro socorro é importante. E lembrando, esse curso de primeiro socorro, curso de piercing, todos esses cursos você tem que estar renovando a cada ano, tá? Não é só fazer um curso avançado, básico e um de primeiro socorro e ficar por 10 anos sem atualizar. Não, você tem que se atualizar todo ano com esses cursos aí e com outros cursos que estão tendo. Hoje em dia tem curso de anodização, tem cursos de agulha, tem cursos específicos agora. Então eu aconselho o quê? Se quer virar body piercing, tem que fazer tudo isso. Pra quê? Pra você ter uma prática melhor e não ter dor de cabeça, tá? E é basicamente isso, tá? A dúvida dela era isso, saber se tinha curso, tem curso e quais eu acabei de falar, tá? Então é isso, galera. O vídeo até ficou longo, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais alguma dúvida ou interesse em saber mais coisas, deixa nos comentários. Vamos ficando por aqui. Ó, meu avião veio me buscar, tenho que ir, galera. Tá bom. Até o próximo vídeo.